E eu convido o palestrante Tadeu Sendon Ferreira, board member do IASB, e para moderar esse painel, o Rogério Mota, que é coordenador de Relações Internacionais do CPC. Rogério, a palavra está com você. Está sem som, Rogério. Aqui. Pronto. Bom dia a todos. Haroldo, bom dia, Tadeu. Boa tarde para o Tadeu, não acredito. É um prazer estar aqui por mais um ano contribuindo aqui com a realização desse seminário, que é muito importante para nossa desenvolvimento, atualização dos nossos profissionais. É um momento importante que a gente aproveita para nos atualizarmos do que está acontecendo, um momento importante para ouvir aí o que pensam os nossos reguladores e próprio IASB. Muito importante esse momento. Hoje, nós vamos... o Tadeu vai apresentar na sequência a apresentação vai ser focada em 3 tópicos, né? Os tópicos de temas que estão em projetos em desenvolvimento dentro do IASB. Um deles é instrumentos financeiros com características de patrimônio, é um tema bastante relevante, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, no mundo inteiro, esse tema, aquela grande discussão que existe um determinado instrumento aí de captação de recursos para uma companhia, ele é classificado como patrimônio líquido ou dívida ou passivo para uma empresa. Um outro tópico também muito importante no Brasil é atividades com tarifas reguladas ou rate regulated activities. Esse o Tadeu vai explicar, mas também como está esse projeto, o andamento, mas é um projeto também importante aqui para nós. Alguns setores já são ou podem vir a ser impactados, setor de energia elétrica, distribuição de gás, serviços públicos em geral, que a tarifa, né, é regulada por um determinado regulador, e o que se busca aqui é uma compensação financeira ao longo do tempo. E, por último, é um tema também bastante alinhado com o que nós já discutimos aqui no Brasil, que levou à emissão do ACPC 07, que são requerimentos de divulgação. Então, existe aí um projeto que busca revisitar aí o que é requerido de divulgação, buscando informações mais qualitativas e que atendam a necessidade do usuário, ou seja, talvez hoje existe um volume muito grande, mas que não está atendendo necessariamente o que o usuário da demonstração financeira busca. Então, eu vou passar a palavra agora para o Tadeu. Durante a apresentação haverá enquetes após cada tópico, e ao final da apresentação dos 3 tópicos a ser feita pelo Tadeu, nós vamos, ao final, comentar essas enquetes, para fazer um debate em cima da resposta de vocês. Tadeu, com você a palavra, obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Haroldo, obrigado, Rogério, bom dia a todos. Primeiramente, novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse seminário internacional do CPC. Parabéns à organização por fazer o evento acontecer. Ontem eu acompanhei a programação de alto nível, tenho certeza de que o evento como um todo será muito proveitoso. Antes de eu começar a falar do tema da apresentação, ressaltar que as opiniões que eu expressar aqui são minhas próprias opiniões, podem não necessariamente ser a do IASB ou da IFRS Foundation. Para esse seminário, como o Rogério falou, eu destaquei aqui 3 projetos, na verdade, em comum acordo com a direção do seminário, para a gente falar desses projetos do IASB que tem alguma relevância aí para o Brasil, né? Pode passar mais um slide, por favor, Danilo. O que a gente tem na agenda aí? Basicamente, o primeiro tema, como o Rogério falou, instrumentos com, o apelido que a gente dá é FAIs, instrumentos financeiros com característica de patrimônio. Em seguida, eu falo de um exposure draft, então já é um documento um pouquinho mais avançado, de atividades com tarifas reguladas, que inclusive já terminou o prazo aí de comentários, e em seguida eu falo de um projeto muito importante para todos nós, que se trata de requisitos de divulgação nas normas. Pode passar mais um slide, por favor, Danilo. Vou começar pelo FAIS, até pelo tempo que a gente tem aqui, são 3 temas, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente tentar ter espaço aí para as questões. Pode passar mais um slide, por favor, Danilo. Bom, o objetivo geral desse projeto é fazer pequenas alterações no IAS 32, que é a norma sobre instrumento financeiro, apresentação do instrumento financeiro, para abordar os desafios contábeis comuns que surgem na prática
ao aplicar essa norma. E como a gente pretende fazer isso? Esclarecendo alguns dos princípios na norma e adicionar orientações de aplicação para facilitar a aplicação consistente desses princípios, que eu acho que esse é um tema que foi bastante discutido no Brasil, como o Rogério falou, continua sendo bastante debatido no mundo. Então, buscar essa consistência e desenvolver mais alguns requisitos de apresentação e divulgação, e com isso melhorar a qualidade da informação sobre esses instrumentos financeiros para os usuários. Mais um slide, por favor, Danilo. O projeto cobre instrumentos financeiros emitidos pela entidade, ou seja, nós estamos falando aqui de passivo financeiro e instrumento de patrimônio, porque às vezes o título pode achar que a gente está falando só de instrumento de patrimônio, mas na verdade o projeto também trata de passivos financeiros. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas contando um pouco da história do projeto, em 2018 o IASB publicou um documento de discussão sobre o tema. O feedback geral recebido foi de que não fosse feita uma mudança fundamental no IES 32, mas fazer aprimoramentos focados para endereçar questões práticas específicas da norma. Ainda considerando esse feedback e discussão com stakeholders, o IASB identificou uma lista de assuntos específicos que muitos desses respondentes nos pediram para endereçar. A conclusão é de que é possível, sem alterar de maneira fundamental, deixar a norma um pouquinho mais transparente e fazer com que a questão prática seja mais consistente. E um dos primeiros temas que a gente discutiu foi o princípio do fixed for fixed para instrumentos conversíveis, que é aquele de conversão de valor fixo por quantidade fixa de ações. O entendimento é de que esse princípio permanece e que sejam adicionados esclarecimentos para tratar de algumas questões práticas que surgiram. Também discutimos instrumentos perpétuos e é sobre isso que eu vou falar nos próximos slides. Pode passar mais um slide, por favor. Bom, historicamente, uma parte básica da análise de estrutura de capital de uma empresa passa por entender a tal da relação dívida-patrimônio. Mas a realidade é que muitas das empresas têm hoje uma estrutura de capital muito complexa por conta de emissão de instrumentos financeiros que combinam características tanto de dívida quanto de patrimônio ao mesmo tempo e com diferentes níveis de subordinação. Então, por exemplo, aí no slide você tem duas companhias, vamos supor que sejam similares, mas com uma estrutura de capital totalmente diferente, complexa. O ponto-chave desse projeto é justamente fazer com que a divulgação das informações seja melhorada para permitir o usuário da demonstração financeira entender essa relação, mais do que simplesmente tratar da mera classificação dos instrumentos. Próximo slide, por favor. Um bom exemplo da necessidade de transparência para facilitar o entendimento são os instrumentos perpétuos, que foi um dos primeiros instrumentos que a gente já discutiu aqui no board, e a decisão foi manter a classificação desses instrumentos como estão. O foco foi os instrumentos perpétuos que estão classificados em patrimônio hoje. Então, aqueles que estão classificados como dívida, esses não é um problema. O problema é justamente os instrumentos perpétuos, né, que estão classificados como patrimônio hoje. Para esclarecer, quando a gente fala em instrumento perpétuo, a gente está falando de instrumento financeiro que não tem data de pagamento e tem termos que dão à entidade, à empresa, né, o direito contratual de diferir o pagamento até a sua liquidação. Seguindo as propostas do Discussion Paper de 2018, na verdade, esses instrumentos seriam todos, ou na sua maioria, classificados como passivo financeiro. Esses instrumentos têm tipicamente características de passivo financeiro, mas a gente sabe também que tem características típicas de instrumento de patrimônio. Por isso que eu falei do nome FICE, Financial Instruments with Characteristics of Equity, mas na verdade o grande eixo são justamente os instrumentos que têm têm características tanto de passivo financeiro quanto de instrumento de patrimônio. Nesse slide aí você tem alguns exemplos dessas características que pendem para um lado, pendem para o outro. Muitas vezes as características estão presentes nos dois, no mesmo instrumento, né? Depois do feedback que a gente recebeu no Discussion Paper, o IASB, inclusive, fez outreaches adicionais, especialmente com investidores de patrimônio, equity investors, para tentar entender se a classificação desses instrumentos como passivo atenderia uma demanda de informação deles. A maioria deles, esse é um ponto importante, a maioria deles preferiria que esses instrumentos fossem classificados como passivo. Mas, por outro lado, eles reconhecem que os instrumentos são diferentes dos demais instrumentos de dívida e têm algumas características de patrimônio. E aí, como, vamos dizer assim, compromisso, eles disseram que se a classificação do patrimônio fosse mantida para esses instrumentos, pelo menos uma apresentação mais clara e divulgações adicionais sejam feitas. E eles gostariam de transparência, por exemplo, se a empresa emitiu esse tipo de instrumento. Até isso, às vezes, falta.
A empresa emite um instrumento com essa natureza e, às vezes, não divulga adequadamente na demonstração financeira, né? E se tiver esse tipo de instrumento, tratar das questões de termos do contrato, remuneração acordada e etc, né? Aí, considerando esse feedback e o feedback recebido no discussion paper e a questão da relação custo-benefício também, que a gente tem que considerar, o IASB decidiu preliminarmente ir nessa linha de melhorar a divulgação, mas não mexer necessariamente na classificação desse instrumento. Ou seja, mais importante que a classificação entre patrimônio e passivo é dar transparência para esse tipo de instrumento. Próximo slide, por favor. Eu falei das divulgações. As divulgações seriam requeridas basicamente para instrumentos financeiros com característica ao mesmo tempo de dívida de patrimônio, o que inclui compound instruments, né? Seriam focadas nas áreas de termos e condições chaves, basicamente descrever características de fluxo de caixa que não são consideradas típicas e características chaves que levam à atual classificação do instrumento, diluição máxima de ação ordinária. O princípio dessa divulgação é que a empresa assuma o máximo de ações que seriam emitidas para instrumentos que seriam liquidados em ações da própria empresa e também redução mínima de número de ações que poderia acontecer em uma recompra de ações. Essas divulgações incluem os termos chaves, condições, para entender a possibilidade desses diferentes outcomes, né, diferentes resultados, não só qual seria a diluição máxima ou mínima, mas também entender as possibilidades que podem acontecer aí no meio do caminho. Prioridades na liquidação, direitos contra a entidade, né, os chamados claims. A empresa teria que classificar os instrumentos financeiros separadamente, por natureza, prioridade, distinguir aqueles que são garantidos, sem garantia, subordinado, não subordinado, que são emitidos pela controladora ou subsidiária e detido pela subsidiária e controladora, né? Que a gente já viu esse tipo de instrumento dentro do grupo, né? Muitas vezes tem uma put contra uma subsidiária ou contra a controladora e assim vai. Prioridades na liquidação, termos contratuais, também basicamente divulgar os termos e condições de prioridade dos instrumentos financeiros na liquidação, e aí quais são os termos que indicam prioridades, termos que poderiam levar a uma mudança nessa prioridade, detalhes de arranjos dentro do grupo, por exemplo, garantias, né? Enfim, o foco aqui é tentar melhorar a divulgação da maior transparência, que é justamente isso que os usuários entendem que seria mais fácil de tratar. Próximo slide, por favor. Bom, aqui é para falar dos próximos passos, basicamente continuar nossas discussões sobre os temas de FAIs, aí a gente vai tratar de instrumentos de provisões contingentes, efeitos de leis e regulamentos nesses instrumentos, obrigações de recompra de participação minoritária, aprimorar as divulgações propostas no discussion paper, porque, na verdade, a gente teve um feedback muito positivo na parte de classificação, não, mas na parte de divulgação do discussion paper. Então, a gente vai trazer parte dessas divulgações que foram propostas ali para o IAS 32 e tratar de situações onde pode ocorrer reclassificação entre passivo e patrimônio, vice-versa, né? Ou seja, até pelo menos a primeira metade do próximo ano, a gente vai ter o tema de FAIs em quase todas as reuniões do board, para ver se a gente consegue ter no segundo semestre de 2022 um documento, em audiência pública. Próximo slide, por favor. Bom, com isso eu concluo o tema de instrumentos financeiros com características de patrimônio, com uma pergunta para vocês, uma enquete, eu devolvo a palavra agora para o Rogério. Obrigado, Tadeu. Bom, como parte da enquete, vocês vão visualizar, vai abrir uma tela e eu vou pedir para vocês, por favor, a questão sobre, uma pergunta que nós desenvolvemos sobre instrumentos de dívida perpétua. Então, na visão de vocês, qual a sua visão sobre o tema? Eles devem ser sempre reconhecidos como dívida, pela sua característica, mas em separado das demais dívidas. Eles devem ser classificados como patrimônio, quando o emissor tem o direito contratual de diferir indefinidamente o pagamento. Aqui entra aquela questão do conceito também da compulsão econômica, se é aplicável ou não. A classificação deveria seguir os termos contratuais, mas analisando a substância econômica, né? Por exemplo, deveria ou não considerar a compulsão econômica. Esse é um tema que foi discutido no IFRIC e hoje tem sido utilizado ao redor do mundo essa questão. E nenhuma das alternativas anteriores, ou você não tem uma opinião formada sobre o assunto? Eu peço, por favor, se tiverem a oportunidade de responder a enquete, como eu falei no início, nós vamos divulgar o resultado da enquete, bem como faremos algum comentário em cima desses temas, desse tema e do resultado da enquete, após a
o Tadeu completar os demais tópicos aqui na apresentação. Assumindo que todos tenham tido a oportunidade de responder a pergunta, podemos seguir com a apresentação, Tadeu? Perfeito. Então, vou pedir só para... Isso, pode passar mais um, por favor, Danilo. Bom, agora eu vou falar sobre a minuta de norma que trata da contabilização de ativos e passivos regulatórios. Nesse slide aí você tem um sumário do problema e da solução proposta. Naturalmente que o problema ele é muito mais complexo, mas eu gosto desse slide porque ele dá uma visão interessante, bem resumida, do que está por trás da proposta. Os acordos regulatórios eles podem criar direitos e obrigações, permitindo ou determinando o ajuste das taxas reguladas em um período futuro. Hoje, em geral, esses direitos e obrigações estão fora do escopo das normas IFRS, principalmente IFRS 15, exceto nos casos em que ela atenda os requisitos da norma, e esse é o caso de muitas das distribuidoras de energia no Brasil, que reconhecem um valor que, apesar de muitas vezes a gente chamar de ativo regulatório, atende, na verdade, a definição de ativo financeiro, e por isso que ela é reconhecida no balanço hoje. A abordagem que foi dada pelo IASB nessa proposta é basicamente de reconhecer esses direitos e obrigações como ativos e passivos regulatórios, com mensuração baseada em fluxo de caixa descontado e apresentação separada da linha de receita imediatamente abaixo dela, portanto, afeta o lucro bruto, né? Então, é uma receita em separado, mas afeta o lucro bruto, por exemplo, no caso de apresentação por função. O prazo para comentários, eu já havia comentado, se encerrou há pouco mais de um mês, 30 de julho, e nesse momento o staff está fazendo uma análise das respostas recebidas. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe da proposta, pode passar mais um slide, por favor, Danilo. Obrigado. Eu falei um breve sumário mesmo do problema, mas vamos entrar um pouco mais aqui para a gente entender, e a melhor maneira de fazer isso é dar um exemplo. E aí, vamos supor que a tarifa regulada que uma empresa cobra pelos bens fornecidos no ano 1 é baseada em custo estimado de 100, mas a entidade incorreu custos reais de 120 e o acordo regulatório concede à empresa o direito de adicionar essa diferença, esse valor não recuperado de 20, desses custos de insumo, na tarifa a ser cobrada do cliente no ano 2. Então, veja aqui. Não é que ele tem direito aos 20, ele tem o direito de cobrar os 20 no próximo ano, né? Então, incluir na tarifa. Então, aplicando a norma IFRS hoje, mais especificamente o IFRS 15 para o ano 1, a empresa reconheceria uma receita de 100. Os 20 de diferença representa direito de cobrar na próxima tarifa. Então, você tem uma receita de 100 e fica com custo de 120, apresenta aí um prejuízo de 20. Pelo acordo regulatório, a entidade teria direito a 120 pelos bens fornecidos no ano 1, mas na tarifa está 100. No ano 2, a tarifa regulada que a empresa cobra pelos bens fornecidos continua sendo de 100, imaginando que ela conseguiu retornar para o custo normal estimado, mas pelo acordo regulatório ela pode adicionar aqueles 20 do ano 1 no ano 2. Então, portanto, a receita que a empresa reconhece de tarifa no ano 2 vai refletir uma compensação de 120, e para ficar mais fácil, imagine que o custo incorrido no ano 2 ficou igual ao estimado, ou seja, 100. Olhando na parte de baixo aí do lado direito do slide, a empresa teria receita de 120 e custo de 100. Lendo as notas explicativas, pode até ser que o usuário, apesar do impacto na demonstração do resultado, tenha uma ideia clara daquilo que está na parte de cima do slide do lado direito. O acordo regulatório da empresa dá a ela o direito de uma compensação total permitida, vou usar esse termo, de 120 no ano 1 e de 100 no ano 2. Mas a tarifa reflete 100 no ano 1 e 120 no ano 2. E nem sempre a nota explicativa é de forma transparente, inclusive para permitir a análise de fluxo de caixa futuro pelos usuários. Pode passar mais um slide, por favor. Como é que a gente pretende resolver esse problema? A gente viu que as diferenças de prazo, elas estão associadas a direitos de aumento ou obrigação de redução de tarifa regulada futura. Se for para incluir nas tarifas futuras, essa diferença é associada ao que a gente chama de ativo regulatório. Se for para deduzir, essa diferença representa um passivo regulatório. E um dos pontos-chave dessa proposta, que permitiu a proposta, na verdade, foi uma revisão do framework nosso, do IFRS, em março de 2018, e que a gente passou, tem, a partir dessa revisão, a conclusão de que esses ativos e passivos regulatórios atendem à definição de ativo e passivo. Então,
essa proposta é justamente trazer a efeito o reconhecimento de ativos e passivos regulatórios e que quando a entidade relata o desempenho financeiro de um período, isso refletiria essa compensação total permitida, a compensação a qual a entidade tem direito pelos bens ou serviços fornecidos naquele período. Mais um slide, por favor. Obrigado. Esse slide é uma representação teórica sobre o que a gente acabou de ver. Então, você tem a compensação total permitida aí no período corrente de 120, é um pedaço maior, mas a receita, que é o que está na tarifa, é um pedaço menor. A diferença é o que a gente chama de receita regulatória, e a contraparte, eu reconheço essa receita regulatória, porque eu tenho o direito de cobrar na próxima tarifa, mas com esse nome de receita regulatória, e em contrapartida reconheço um ativo regulatório. No ano 2, vocês vão ver aí que eu tenho uma receita maior de tarifa de 120, mas a compensação total permitida é, na verdade, de 100, aí você teria, portanto, essa despesa regulatória, que é justamente diminuindo o valor da receita, que é para permitir a realização do ativo regulatório. Pode passar mais um slide, por favor. E quem está afetado pela proposta, qual é o escopo da proposta? Esse é um tema bastante sensível na discussão desse projeto, inclusive nos outreaches que a gente tem tido com os diversos partes interessadas, stakeholders, né? A proposta simplesmente diz que a empresa deve aplicar os requisitos a todos os seus ativos e passivos regulatórios, ponto. Aí, em seguida, indica que os ativos e passivos regulatórios, conforme definido na proposta, existe apenas se 3 condições forem atendidas. Primeiro, a empresa deve ser parte de um acordo regulatório, e um acordo regulatório aqui é definido como um conjunto de direitos e obrigações exigíveis, nem sempre precisa estar com esse nome de acordo regulatório, pode ser um contrato de licença, de concessão de serviço, que é muito comum no Brasil, legislação, regulamento. O que é necessário é que a entidade tenha direitos e obrigações legalmente execuíveis. Em segundo lugar, o acordo regulatório estabelece a base de como a entidade deve definir essas tarifas reguladas cobradas dos clientes. Em terceiro e último lugar, o acordo regulatório cria diferença no tempo que dá origem aos ativos regulatórios e passivos regulatórios. Se qualquer uma dessas diferenças não for atendida, a empresa não poderia reconhecer esses ativos e passivos regulatórios. Então, por exemplo, se o acordo regulatório simplesmente estabelece um preço máximo, que é o preço máximo que uma empresa pode cobrar de seus clientes, o acordo regulatório não criaria ativo regulatório ou passivo regulatório se o direito de cobrar até um preço máximo não está vinculado a bens ou serviços que já foram fornecidos, ou seja, claramente aquilo diz respeito a uma diferença. E a obrigação de não cobrar acima de um preço máximo não está vinculada, por exemplo, a uma contraprestação já recebida. Próximo slide, por favor. Eu falei de escopo no slide anterior, agora eu vou falar um pouco da tal da compensação total permitida que apareceu naquele slide ali. A proposta identifica 3 componentes dessa compensação total permitida. Em primeiro lugar, compensação pelas despesas que a entidade incorre. Quem trabalha no setor de energia sabe muito bem como é que a tarifa ela é composta de uma série de valores, né? Então, o que a gente está tentando com esse conceito de compensação total permitida é justamente chegar no que seriam esses valores. Então, um dos principais que a gente tem são despesas que a entidade incorre, que ela pode incluir isso na formação da tarifa. Muitas vezes não é despesa, é receita, porque ela pode ter uma receita eventual da venda de um ativo, então a receita diminuiria o valor da tarifa. Então, tudo isso entra nessa primeira bolinha aí, né? O segundo componente é o lucro-alvo. Esse é principalmente a forma de retornos regulatórios sobre os valores investidos nos ativos, que a entidade usa para fornecer os bens ou serviços, ou na forma, por exemplo, de incentivo de desempenho, bônus, penalidades, qualidade, tempo, tem uma série de coisas envolvidas. E, finalmente, o terceiro componente são juros regulatórios, juros que pode ser tanto com relação a essas diferenças temporárias que são geradas, quanto com o próprio investimento original que foi feito, que precisa ser remunerado também. Tudo isso entra dentro desse conceito de juros regulatórios. Todos esses componentes juntos é que formam a tal da compensação total permitida. Pode passar mais um slide, por favor, Danilo. Bom, e como é que a gente reconhece e quando que reconhece e mensura esses ativos e passivos regulatórios? Eles são reconhecidos se e somente se for mais provável que sim do que não, é o chamado more likely than not, de que ele exista. E uma vez reconhecido, quando a gente fala de que exista, é interessante porque uma das perguntas que a gente recebeu nos outreaches foi: cadê uma cláusula de equilíbrio financeiro econômico, né? Daria origem, por exemplo, daria origem a um direito
Em geral, a resposta é não, né? Porque, na verdade, isso vai depender de você sentar, discutir. É uma situação muito mais distante, com muito mais incerteza, do que simplesmente um contrato que diz que se você tiver uma diferença de tarifa no ano 1, você cobra isso no ano 2. É um abismo entre uma situação e outra, e naturalmente que a gente pode ter até algumas situações de uma cláusula que não é tão clara assim, mas que pode chegar a um reconhecimento de ativo ou de passivo regulatório. Mas é só para a gente dar alguns exemplos de extremos aí, para que a gente não caia na armadilha de achar de que é como se estivesse reconhecendo pelo... Não, se tem algum direito, se eu vou poder amanhã pleitear, então eu vou reconhecer, não é bem assim. Em geral, os acordos regulatórios são bastante claros. E uma vez reconhecido, ele é mensurado basicamente pelo método do fluxo de caixa descontado, em geral utilizando a taxa de juros regulatória. A proposta é um pouco mais detalhada para tratar de questões tais como de estimativa, especialmente quando tem possibilidade de diferentes cenários, insuficiência de taxa de juros e outros detalhes. Eu não vou abordar aqui, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, uma vez que a empresa esteja no escopo da norma, ela precisa avaliar com cuidado como é que deve ser essa mensuração. Em poucas palavras, essa é a proposta e pode passar mais um slide, por favor, Danila. A gente tem mais uma enquete para vocês aí sobre esse tema da RRA, que é Rate Regulated Activities, né? Atividades com tarifas reguladas. Rogério. Okay. Obrigado, Tadeu. Bom, novamente eu vou pedir a vocês que, por favor, respondam essa enquete. Ao término da apresentação, nós vamos divulgar o resultado e comentar um pouco sobre a enquete, o resultado da enquete. Então, a questão sobre reconhecer ativos e passivos regulatórios, item A, entendemos que eles deveriam ser reconhecidos quando é mais provável que se realizem, não deveriam ser reconhecidos, dado incertezas inerentes na prestação de serviços públicos com tarifas reguladas, nenhuma das respostas anteriores, ou não há uma opinião formada sobre o assunto. Lembrando que esse tema ele é bastante, considerando que nós temos modelos de concessões aqui no Brasil de serviços públicos, né? Então é um modelo que pode vir a ser aplicado, caso seja aprovado pelo IASB, a diversas indústrias, como, por exemplo, distribuição de gás. Hoje já a energia elétrica ela não adota necessariamente dentro desse escopo, mas é um modelo parecido para parte desses tarifa, porque lá existe uma questão contratual específica e é reconhecido como um ativo financeiro, mas, de fato, é um tema bastante relevante. Se vocês já tiverem, assumindo que tivemos aí a oportunidade de responder a enquete, eu passaria para o próximo tópico, Tadeu, por favor, para você dar sequência na sua apresentação. Obrigado, Rogério. Então, vamos lá começar a falar desse projeto sobre revisão dos requisitos de divulgação nas normas IFRS. O objetivo da proposta é melhorar a abordagem do board, né, do IASB, para escrever, né, os requisitos de divulgação das normas IFRS de uma forma que permita às empresas aprimorar seu julgamento quando da elaboração das DFs e aí fornecer informações que são mais úteis para a tomada de decisão para os investidores. Que esse é o coração de quando a gente está elaborando uma norma, a preocupação de que a demonstração financeira ela seja útil principalmente para investidores e credores, e aí considerando também aspectos dos demais stakeholders, mas o foco principal, que a gente chama de primary users, são investidores e credores, né? E tentar sair um pouco dessa cultura de que a elaboração de nota explicativa, da divulgação das demonstrações financeiras, é um mero exercício de compliance que a gente acaba atendendo aplicando um checklist, né? Pode passar mais um slide, por favor. Obrigado. Então, começando pelo problema geral de divulgação, por que a gente quer melhorar a abordagem com que a gente escreve esses requisitos de divulgação? O objetivo é resolver um problema, que é a qualidade das divulgações das demonstrações financeiras. Esse é um problema que é conhecido de todos nós. Volta e meia se fala na necessidade de melhorar a qualidade das divulgações das demonstrações financeiras. É comum a gente escutar que as demonstrações financeiras não contêm informações relevantes o suficiente, ou contém muita informação irrelevante, ou quão ineficaz é a comunicação das informações que estão lá. Desde a adoção do IFRS no Brasil, mais de 10 anos atrás, né, a gente teve alteração na lei no finalzinho de 2007, e aí em 2008 já começou a fazer um trabalho. Em 2010 a gente teve a convergência. A qualidade das demonstrações financeiras, sem dúvida, melhorou muito,
Um bom exemplo disso são as empresas que têm suas demonstrações financeiras selecionadas, por exemplo, Troféu Transparência da Nefac FIPECAF, que esse ano, inclusive, está completando 25 anos, né? E é legal para quem já teve a oportunidade de, principalmente, lidar com uma dessas empresas, que existe uma certa competição, uma preocupação. Puxa, esse ano nós vamos ganhar esse prêmio. Então, isso tudo é uma forma de estimular o aumento da qualidade da demonstração financeira, mas a realidade é que, em geral, a gente ainda tem muito espaço para melhorar. Talvez as empresas que estão com demonstrações financeiras boas não seja a regra geral, mas tem muitas demonstrações financeiras que são boas, mas a gente ainda tem muito para melhorar. E as questões que a gente tem para resolver são basicamente como melhorar a qualidade das informações divulgadas nas demonstrações financeiras. Como é que a gente poderia tornar essas informações mais úteis para os usuários? Como é que a gente pode nos livrar do que é aquela informação irrelevante, concentrar no que é importante e, ao mesmo tempo, eu sei que é uma preocupação especialmente de preparadores e auditores e reguladores, cumprir com as obrigações de conformidade. A razão de que a gente ainda está discutindo esse assunto aqui é porque a solução não é simples, baseado no que a gente ouviu até agora, o entendimento de que não é simples, que em poucas palavras vai requerer mudança de comportamento e provavelmente de cultura. Então, é alguma coisa que a gente não faz da noite para o dia, né? Próximo slide, por favor, Dani. Esse projeto, ele vai tentar atacar esse problema. Eu vou falar um pouco mais sobre a abordagem dele. O primeiro passo foi refletir sobre a maneira como nós, do IASB, desenvolvemos e redigimos os requisitos de divulgação hoje, tentar imaginar como que a gente poderia melhorar esse processo. A conclusão foi de que a gente teria que mudar a maneira com que a gente escreve os requisitos de divulgação em cada uma das normas, né? Então, talvez não seja uma solução milagrosa geral, mas, na verdade, atacar individualmente as normas seria uma abordagem que a gente passaria a adotar em todas as normas daqui para frente, ou seja, é uma proposta que representa uma mudança potencialmente significativa, e por ser uma mudança potencialmente significativa, era importante entender como que isso funcionaria na prática, e aí que entra o segundo passo, que foi selecionar duas normas que têm muitas dessas questões que a gente discutiu aqui, que contribuem para o problema de divulgação, e usar essas duas normas para testar essa abordagem. Então, a gente selecionou o IFRS 13, que é a mensuração do valor justo, e o IAS 19, benefícios a empregados. Mais para frente eu vou falar um pouco, vocês vão entender melhor por que essas duas normas foram perfeitas para a gente fazer um projeto piloto desse guia de redação de requisitos de divulgação. E o terceiro passo, finalmente, colocar tudo isso que a gente discutiu em um exposure draft, o guia de como descrevendo, né, a nova abordagem, e em seguida, nesse mesmo documento, apresentar como ficariam os requisitos de divulgação dessas duas normas que selecionamos, ou seja, a teoria e um exemplo de como é que ficaria na prática, né? Resumindo, então, o documento tem duas partes. A primeira, o guia para o board passar a usar para escrever requisitos de divulgação. A segunda, a aplicação prática dessa proposta, desses dois projetos pilotos, IFRS 13 e IAS 19, né? Um último ponto importante a ser mencionado é que o IASB vê a nova abordagem proposta como uma parte de um processo iterativo, espera continuar aprendendo e fazendo melhorias à medida que a gente avança. Só para dar um exemplo, e eu sou testemunha disso, o staff primeiro desenvolveu o guia de elaboração, discutiu conosco, né? Enquanto trabalhava no desenvolvimento da proposta para o IFRS 13 e 19, eles já voltaram e mexeram alguma coisa no guia, já aprenderam alguma lição como resultado disso, né? Então, a gente espera fazer o mesmo, continuar aprimorando a proposta, receber o feedback de você sobre o documento. É interessante que essa primeira parte do documento, ele não altera nenhuma norma. É uma espécie de guia interno para nós. Então, a gente está pedindo a opinião de vocês, se vocês concordam que essa maneira de escrever os requisitos de divulgação são adequados. E aí sim, a segunda parte do documento, esse sim mexe com norma, porque se for aprovado, vai alterar a redação dos requisitos de divulgação da IFRS 13 e do IAS 19. Pode passar mais um slide, Daniela, por favor. Esse slide dá uma visão geral das propostas. Dentro do guia, um primeiro aspecto da proposta está relacionado com a necessidade dos stakeholders, né? A gente tem ouvido com frequência que as empresas nem sempre entendem por que as informações são úteis, e aí, naturalmente, tem dificuldade em fazer julgamento eficaz sobre se as informações são materiais ou não. Essa primeira parte da proposta abordaria esse problema, garantindo que o IASB, quando a gente está escrevendo ou alterando uma norma, tem um entendimento detalhado das necessidades dos usuários,
desde o início do processo de definição dos requisitos de divulgação e que essas necessidades sejam claramente refletidas nas normas. A contribuição dos stakeholders, obviamente, sempre crítica para o nosso trabalho, e é aqui que o IASB está propondo medidas para garantir que essa contribuição desses stakeholders seja efetivamente usada da melhor forma no contexto da divulgação. Na prática, o objetivo é passar mais tempo com os usuários das demonstrações financeiras, no início do processo, entender as suas necessidades de informação em profundidade, e aí não é apenas saber quais informações que eles consideram úteis, mas entender por que são úteis, o que eles querem fazer com essa informação em termos práticos, qual é o nível de detalhamento necessário para atender as necessidades deles e quais são as informações mais importantes em comparação com o que a gente chama de nice to have, né? Seria legal ter, porque isso também leva em consideração a questão do custo-benefício, né? Não é simplesmente colocar todas as informações lá para o preparador ter um custo de elaborar aquela informação. O segundo aspecto da proposta são os objetivos de divulgação. Então, depois de coletar e entender as necessidades dos stakeholders, o IASB usaria todo o feedback obtido dessas consultas para desenvolver esses objetivos de divulgação detalhados e específicos que refletissem as necessidades dos investidores nas normas. Um ponto importante é que esses objetivos também seriam seguidos de explicações sobre quais informações fornecidas se destinam a ajudar os investidores a fazer. Então, não só quais são os objetivos, mas o que o investidor vai fazer com aquela informação. E o propósito desse objetivo de divulgação e das explicações adicionais é colocar as empresas em uma posição melhor para entender o objetivo das diferentes informações de divulgação e, portanto, ajudar a administração a fazer um julgamento mais eficaz sobre o que divulgar e, na verdade, também o que não divulgar, né? A segunda coisa importante a dizer sobre os objetivos de divulgação é que a única maneira de cumprir seria aplicando o julgamento, divulgando as informações que mais efetivamente atendem às necessidades do usuário. A gente sabe que esse exercício de julgamento, em alguns casos, pode ser difícil e, por causa disso, a gente está incluindo na proposta orientações destinadas a ajudar a empresa a fazer esse julgamento e para ajudar os outros, por exemplo, auditores e reguladores, a revisar essas divulgações. Ao lado do detalhe e da especificidade dentro dos próprios objetivos da divulgação, a proposta do IASB também complementa cada objetivo de divulgação específico, como eu falei, com uma explicação do que os investidores provavelmente farão com as informações, e cada objetivo de divulgação também estaria explicitamente vinculado a uma série de itens de informações que podem ajudar a satisfazer. Então, para alguns desses objetivos, o IASB propôs orientações de aplicação, exemplos ilustrativos, enfim. Todas essas ferramentas têm como objetivo ajudar ainda mais as empresas a determinar se as informações específicas são relevantes para elas e seus investidores. Então, se a gente resumir a estrutura dos requisitos de divulgação que a gente está propondo, a gente teria objetivo de divulgação, teria uma explicação de por que as informações são úteis para os investidores, o que eles vão fazer com elas, e, finalmente, itens de informação que são exemplos de como que você poderia atender os objetivos de divulgação geral e específicos que estão acima. Então, objetivo de divulgação, explicação de por que essa informação é relevante e alguns exemplos de como que você poderia atender essa informação. Eu vou falar um pouco sobre isso, alguns exemplos, né? E tem a ver com esse terceiro aspecto da proposta, que é usar uma linguagem que incentiva julgamento, né? A ideia de aplicar julgamento para determinar o que é material, ela se estende ainda mais para esse terceiro aspecto da proposta, que tem a ver com o uso da linguagem quando nós estamos escrevendo os requisitos de divulgação. Na estrutura que eu acabei de falar, né, de objetivo de divulgação, explicação, item de informação, o que o IASB está propondo é usar uma linguagem típica de conformidade dos objetivos de divulgação, ou seja, uma entidade deve divulgar para cumprir os objetivos, e seria utilizado nesse objetivo de divulgação e com relação aos itens de informação, na maioria dos casos, não seriam descritos nas normas usando uma linguagem prescritiva. Em vez disso, o IASB usaria as palavras, embora não seja obrigatório, as informações a seguir podem permitir que uma entidade atenda ao objetivo específico de divulgação. No próximo slide, eu fiz uma comparação do que a gente tem hoje, a proposta, eu acho que vai ficar mais claro isso que eu acabei de falar. Pode passar mais um slide aí, Danila, por favor. Então, nesse slide a gente tem a abordagem atual e a abordagem e a proposta do IASB, né? A atual proposta do IASB. Na norma atual, nem sempre tem objetivo de divulgação, algumas normas têm, né?
que é mais principiológico, mais abrangente, e por isso, por si só, é um incentivador de julgamento, mas quando o objetivo de divulgação existe na norma atual, ela usa uma linguagem prescritiva. An entity shall disclose, ou seja, uma entidade deve divulgar, bem prescritivo. Na proposta, a linguagem é a mesma, ou seja, uma entidade tem que divulgar, né? Então, no que diz respeito ao objetivo de divulgação, não tem como mudar, você tem que atender o objetivo de divulgação, né? Não dá para dizer, você poderia, talvez, não, você tem que atender, né? Então, quando chega no item específico de informação, aí sim, hoje a gente usa an entity shall disclose, ou uma entidade deve divulgar. Na proposta, a gente passaria a utilizar, ainda que não obrigatória, a seguinte informação pode ajudar a entidade a cumprir o objetivo específico de divulgação. O que isso pretende em termos práticos? Tentar nos livrar da percepção de que divulgação é cumprimento de checklist. As empresas deixam de ser obrigadas a cumprir uma lista de divulgação e precisam, na verdade, satisfazer os objetivos de divulgação. Então, divulgar informação boilerplate não é útil, não cumpre com os objetivos de boa divulgação, de informação útil para os usuários, e a proposta acaba atacando essa tensão entre conformidade e boa comunicação e deixa claro, ou pelo menos pavimenta aí o caminho, para tornar a boa comunicação a melhor maneira de alcançar a conformidade, ou seja, atingir compliance por meio de boa comunicação e não pela mera aplicação de checklist, né? Só para voltar num ponto aqui, alguém pode falar assim, quer dizer que, qual é o termo aqui? Em vez de usar an entity shall disclose, né, que é uma entidade que tem que divulgar, a gente utilizaria ainda que não obrigatório. Uma das coisas que a gente discutiu nos outreads foi se eu escrever que alguma coisa não é obrigatória, ninguém vai querer divulgar. Não se esqueça que o objetivo ainda continua obrigatório, né? Então, eu não posso simplesmente não divulgar qualquer coisa. Eu preciso divulgar. E o que você vai divulgar precisa atender o objetivo. E por que a gente usa a linguagem de que, embora não seja obrigatório? Porque são exemplos de como que você poderia. Então, é muito provável que hoje as divulgações, muitas delas, permaneçam como estão, porque elas atendem esses objetivos. O objetivo aqui é justamente a gente forçar as pessoas a exercer julgamento e melhorar a demonstração financeira. Então, essa que é a grande sacada aqui, para tentar sair desse imbróglio que a gente tem, e parece que está cumprindo só checklist de verificação, né? Pode passar mais um slide, por favor, Danilo. Bom, agora vamos falar um pouco de auditoria e exigibilidade, ou enforcement. Aplicar um checklist de verificação é mais fácil para quem prepara, para quem audita e até para quem regula, não tem dúvida disso. A gente só precisa lembrar que isso nem sempre atende a necessidade dos usuários, né? Então, para o auditor discutir com a administração questões de divulgação quando envolve julgamento, sem dúvida a gente sabe que é mais difícil. A primeira coisa é reiterar que existe um problema hoje, né? Então a gente não pode ignorar, a gente tem um problema hoje. Como está na parte de baixo do slide, na verdade esse problema está relacionado ao fato de que o julgamento ele já é necessário, ele simplesmente em muitos casos não está acontecendo. Hoje, se um auditor, por exemplo, quer desafiar a administração de uma empresa sobre algo adicional precisa ser divulgado, sem que esteja explícito na norma, ele tem que trabalhar com o requisito geral do IAS 1 de análise de materialidade em geral, igualmente aplicável a divulgações. No caso do Brasil, a gente tem até o reforço desse requisito no CPC 07, né, que diz que a administração deve, na nota de declaração de conformidade, afirmar que as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e somente elas estão sendo evidenciadas, né, e que correspondem às utilizadas por sua gestão. Esse requisito na prática, a aplicação pura do que a gente tem no IAS 1. A percepção é que os requisitos prescritivos em cada uma das normas inclui tudo que é necessário. Então, quando alguém quer saber o que ele precisa divulgar sobre benefícios empregados ou mensuração de valor justo, ele não lembra de que tem isso lá no OCPC 07, não lembra que tem isso lá no IAS 1, e aí ele acaba entendendo que o que está na norma individualmente ali, que é o que ele precisa cumprir. Então, as discussões sobre informações adicionais ou diferentes do que está ali na norma explicitamente previsto, não é fácil, muitas vezes nem acontece, né? Se alguém quiser discutir, vai escutar o famoso, aonde está na norma que tem que divulgar isso, né? Então,
fica difícil uma discussão utilizando o princípio de materialidade no IAS 1. Melhor é chamar em cada norma a responsabilidade do exercício do julgamento da materialidade, e, em resumo, essa que é a proposta, né? A proposta do IAS pretende ajudar essa discussão de duas maneiras. Em primeiro lugar, reforçar os requisitos do IAS 1, como eu falei, só que no nível da norma. E aí, por exemplo, a descrição da necessidade específica do usuário, de que a empresa deve satisfazer, pode ajudar na discussão sobre se e como a necessidade foi atendida. E aí nós estamos falando do objetivo de divulgação. E, em segundo lugar, todas as ferramentas que o IAS colocou na norma, que a gente discutiu aqui nesses slides anteriores, para ajudar a administração a aplicar o julgamento, também vão ajudar os conselhos, comitê de auditoria, auditores, reguladores, a revisar e desafiar esse julgamento quando for o caso. E, de um modo geral, a conclusão é de que, aplicando essa abordagem, ficaria mais fácil discutir e entender o julgamento da administração à luz do que pelo IAS 1 já é exigido hoje. Pode passar mais um slide, por favor. Eu vou falar rapidamente da segunda parte da proposta, porque eu não vou entrar aqui exatamente nos detalhes, porque eu acho que o principal é discutir o conceito do guia, mas a aplicação desse guia ele vai ser feita em cima dessas duas normas, IFRS 13 e 19, começando pelo 13, que a gente ouviu sobre o problema de divulgação, que está totalmente relacionado com a questão de materialidade. A gente tem páginas de informações, especialmente instituição financeira, sobre mensuração de valor justos que são imateriais, e poucas informações sobre mensurações de valor justo que são consideradas significativas. E, por outro lado, se você escuta o preparador, ele diz que prepara um monte de páginas, isso custa muito e os usuários raramente fazem perguntas sobre elas, né? Então, a solução é requisitos de divulgação que ajude as empresas a concentrar as informações de medição de valor justo que os usuários estão interessados. Então, nesse sentido, quando a gente substitui a redação atual pela proposta, com o objetivo de divulgação, explicação da necessidade dos usuários, item de informação, uma das coisas que a gente fez foi evitar fazer referência aos níveis de hierarquia do valor justo. Não é só nível 3. Pode ser que grande parte dos valores mais relevantes estão no nível 2, que é o que acontece com a maioria dos bancos, né? Então, se a gente for lá, está lá uma coluna de nível 2 gigante, né? Os investidores, eles enxergam que o nível da hierarquia é algo contínuo. Ele não tem essa história de nível 1, 3, 1, 2 e 3, né? Alguns itens que estão no itens 2, eles estão mais próximos do nível 1, ou seja, mais próximo de valores cotados, enquanto que alguns que estão no nível 2, na verdade, estão mais próximos do nível 3. Ele tem muito mais incertezas e aí, naturalmente, uma necessidade maior de informação. Então, ainda que o instrumento esteja classificado como nível 2, pela proposta, a administração pode ter que fazer divulgações, sempre olhando para o objetivo, tais como aquelas que hoje são requeridas para o nível 3, se estiverem próximos desse nível. Muita incerteza atrelada e os valores são materiais. E, por outro lado, instrumentos classificados no nível 3, se não forem considerados materiais, não teriam que fazer uma divulgação detalhada, que é o que hoje praticamente é requerido e o que acontece na prática nas demonstrações financeiras das empresas. Então, o objetivo é que as empresas divulguem informações relevantes para medição de valor material. Pode passar para o próximo slide. Obrigado. Falando do 19, benefícios empregados, a gente fez um processo similar. O foco, nesse caso, foram os planos de benefícios definidos, porque a mensagem que a gente recebeu é que é neles que está o maior risco e é nisso que os usuários estão mais interessados quando se trata de benefícios para empregados. Os usuários alegam que muitas vezes obtêm poucas informações sobre os efeitos dos planos de benefícios definidos no fluxo de caixa. A comunicação das nossas aplicativas é ineficaz, muitas páginas e páginas de divulgação detalhada de plano de pensão, mas nem sempre é fácil amarrar com balanço, resultados, fluxo de caixa, demonstração financeira primária, e ao mesmo tempo as empresas dizem que a preparação dessas páginas detalhadas de informações é custosa. Então, um exemplo disso é a divulgação da análise de sensibilidade, que eu fiquei surpreso com isso, mas a realidade é que os usuários entendem que essa não é uma divulgação relevante, e que tem coisa mais importante para divulgar. Então, é por isso que é interessante e importante a gente discutir com quem, de fato, vai utilizar as informações. Então, juntando tudo, e olha que essa é uma informação que dá trabalho para gerar. Juntando tudo isso, tudo que a gente ouviu sugere que a aplicação da abordagem proposta também para o IAS 19 poderia ter benefícios reais em termos de informações relevantes e comunicação eficaz. De novo, não vou entrar em detalhe, a ideia geral é essa. Pode passar mais um slide, Danilo, por favor. Bom, com isso eu chego ao final desse terceiro tema. A gente tem mais uma enquete para vocês. Eu vou passar novamente a palavra para o Rogério. Obrigado, Tadeu. Bom,
Pedir a vocês para também responderem aí esta outra enquete, baseado na sua experiência, na prática, como que as divulgações financeiras, na sua visão, elas são tratadas ou consideradas? A, um exercício de conformidade, principalmente. A B, principalmente um meio de comunicação com investidores. C, ambos igualmente. Ou, por fim, nem conformidade, nem comunicação com investidores. Vou pedir a vocês, por favor, que respondam essa enquete e a gente pode mover na sequência para a divulgação do resultado das enquetes anteriores e também aproveitar para abrir para as perguntas que nós recebemos. Eu vou direcionar o Tadeu para que a gente possa, para que ele possa ajudar aí contribuir aí com uma visão dele sobre essas questões que foram trazidas para nós. Tadeu, primeiro, obrigado, ótima apresentação, bem didática, esclarecedora. Só um comentário aqui, só para deixar claro, tá? Até tem a ver em linha com algumas questões que foram trazidas. Todos esses 3 tópicos, eles ainda estão, cada um num estágio diferente, mas eles são projetos, tá? Não são normas, ainda não são aplicáveis. Como projeto, ele é um passo antes da emissão da norma. Então, eu acho que o Tadeu, se você puder falar brevemente sobre, antes da gente mover para as enquetes, quando que é esperado cada um desses projetos vir a se tornar eventualmente um standard para que possa ser aplicado na prática pelas empresas. Perfeito, e é bom a gente lembrar disso mesmo. A primeira coisa que a gente deveria ficar feliz é porque até bem pouco tempo atrás a gente era bom para reclamar depois que a norma estava emitida. Então, eu já estou feliz que nós estamos discutindo a norma antes dela ser emitida, quando a gente ainda tem tempo de fazer as nossas críticas, né? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Tentar fazer com que o Brasil tenha uma influência na elaboração das normas, não no sentido de fazer do jeito que quer, mas no sentido de trazer questões que são relevantes para o nosso país, para que sejam consideradas quando aplicável, porque nós estamos falando também de 144 países, né? Então, é importante lembrar que a gente não pode fazer alguma coisa que seja exclusivamente por conta de um país. A gente tem que sempre pensar que esse é um conjunto de práticas contábeis global. O primeiro projeto, que é o FAICE, na verdade, a gente nem emitiu o Exposure Draft. Eu até comentei que o pessoal, eles trabalham pesado. Então, ainda que a gente tenha muitas coisas a discutir nas reuniões do board, especialmente no primeiro semestre de 2022, se tudo der certo, na metade ou até o final do ano de 2022, a gente deve emitir um Exposure Draft, ou seja, uma minuta de norma para colocar em audiência pública. É interessante que esse projeto seguiu o plano normal de um grande projeto, né? A gente teve um discussion paper, que a gente chama que é, então, um research, né? Um discussion paper, né? Sempre fase de investigação. Aí você tem o resultado disso discutido pelo staff com o board, e aí dá origem ao exposure draft, e o exposure draft, essa minuta de norma, ela é colocada em audiência pública, tem um prazo aí razoável para obter as respostas, são analisados os feedbacks, etc. e tal. Então, honestamente, se tudo correr de acordo com o esperado, e o Exposure Draft foi emitido no final de 2022, por exemplo, a gente pode ter uma norma pronta no final de 2023 para aplicação, por exemplo, a partir de 2025. Então, tem um tempo que parece longo, mas ele não é, né? Eu acho que o Andrés até comentou isso, né? Tem um monte de gente dizendo, vamos devagar, e tem gente que corre com isso, né? Na verdade, cada um com suas necessidades. O segundo tema, que é de atividades reguladas, de tarifas reguladas, ele já terminou o prazo, foi 30 de julho, eu acho, já tem mais ou menos um mês aí, o staff está trabalhando em cima das respostas que já foram dadas, ele já é uma minuta de norma, e dependendo do avanço que a gente tiver nas redeliberações, o próximo passo é a emissão de uma norma. Existe a possibilidade de que, se algum tema tem alguma alteração significativa em relação à proposta, e que não, os usuários, desculpa, os stakeholders, não tenham tido a oportunidade de comentar, às vezes o board precisa ressubmeter aquele pedacinho. Então, normalmente é alguma coisa localizada e com um prazo menor, mas todo mundo tem chance de comentar. Então, nada é colocado na norma que não tenha passado por um processo de audiência pública. Então, se não tiver nada maior e mais dramático para mudar na norma em relação
ao feedback que foi recebido, aí não, a norma deve ser emitida no próximo ano, até o final do próximo ano, ou início de 2023, aí poderia ter vigência também aí por volta de 2025, 2024. Perfeito. O último, que é de divulgação, né? Esse está mais ou menos na mesma linha que eu comentei aqui do Rate Regulated Activities. A diferença é que o prazo para comentário ainda está em aberto, ele vai até janeiro, meados de janeiro do próximo ano, e aí a gente vai ter toda uma discussão. Esse projeto é um projeto que tem um potencial de afetar todas as normas, né? Então ele é um pouco diferente, então a gente está com um prazo maior para ele, mas o objetivo é que a gente também consiga ter aí até o final de 2023, ou talvez até o início de 2023, uma norma já emitida. Perfeito. Obrigado, Tadeu. Eu vou pedir para que seja projetada, o pessoal da organização, por favor, projete o resultado da primeira enquete, por favor. Bom, sobre instrumentos de dívida perpétua, temos aqui o resultado. 37,69. Classificação deveria seguir os termos contratuais, mas analisando a substância econômica, por exemplo, considerar a chamada compulsão econômica. Item B, eles deveriam ser sempre reconhecidos como dívida, dada a sua natureza, mas em separado das demais dívidas. E depois nós temos aqui, por último, aqui uma opinião, que um grupo importante, 18% não tem opinião sobre o assunto, e por último, o grupo também importante, o item B, deveriam ser classificados como patrimônio, quando o emissor tem o direito contratual de diferir indefinidamente o pagamento. Como você vê esse resultado dessa questão aqui, Tadeu? Eu gostaria de ter a sua... É esperado, dentro do que nós... Lembrando que aqui no Brasil nós não temos uma grande experiência, né, com esse tipo de instrumento, visto que houve, e é conhecido, foi noticiado muito à época, uma companhia aberta que chegou a implementar, e isso acabou gerando questionamento do regulador, né? Então, a questão acabou inibindo um pouco, né, esse tipo de classificação. Alguns bancos, sim, possuem, até por questões aí de Basileia ou questões regulatórias, ele tem uma classificação diferente. Então, visto aí o resultado da enquete, eu queria ouvir um pouquinho, Tadeu, sua visão a respeito. Primeiro, só para voltar no aspecto de banco, mesmo algumas classificações contábeis afetam alguns dos cálculos para FET Basileia. Então, os bancos, ainda que possa parecer alguma coisa totalmente em separado, tem algum impacto, sim, para as instituições financeiras. E elas têm bastante instrumentos, a estrutura de capital de banco normalmente é mais complexa mesmo, né? Então afeta aí. A resposta que não me surpreende, mas eu fico até feliz, porque eu acho que 38% praticamente aí está mais ou menos... se a gente for somar os 37 e 69 com 25, aí, mais da maioria aí, né, mais da metade, entende que ou isso é passivo ou analisa, e provavelmente quando a gente for analisar a questão da compulsão econômica, elas vão cair na classificação de passivo. Está bastante alinhado, inclusive, com a proposta inicial do Discussion Paper, mas a realidade é que se a proposta do Discussion Paper se tornasse realidade, a gente ia fazer um estrago muito grande no mercado, porque tem muitos instrumentos hoje classificados como patrimônio, e a gente não tem que negar que, de fato, eles têm algumas características de patrimônio. Não daria para punir todo mundo só porque alguns, aparentemente, estão... Aquela história do faz barulho de pato, voa como pato, nada como pato, parece como pato, mas não é pato. Então, essa discussão que a gente tem. Um outro ponto importante que você mencionou no Brasil, da republicação, o Brasil, a gente tem que adicionar a questão de que a lei da sociedade por ações, ela acaba adicionando a questão da exigibilidade num dos seus artigos, que inclusive foi alguma coisa que foi cotada quando foi exigida a republicação. Então, não é só analisar as questões do IAS 32, mas às vezes tem questões locais que podem também influenciar essa classificação. Perfeito, Tadeu. Gostaria de, se a gente puder mover, por favor, em benefício do tempo, né? Agora o Haroldo nos cedeu 5 minutos, Tadeu, temos até 10h25.
Eu gostaria de mover para o próximo resultado da próxima enquete, sobre agora ativos e passivos regulatórios, né? Bom, aqui um resultado, quase metade do público respondeu, entende que eles deveriam ser reconhecidos quando é mais provável que não, que se realizem. 20% não tem opinião formada, 16% não deve ser reconhecido, uma posição mais conservadora, lembrando que aqui a gente está falando de ativo e passivo, não é só ativo, né? E C, nenhuma das respostas anteriores. Também gostaria de ouvir um pouco aqui, Tadeu, sua visão a respeito dessa enquete. Não me surpreende, eu acho, por exemplo, que não ter opinião formada sobre o assunto, porque de fato esse é um assunto específico de indústria. Então, aqueles afetados, sem dúvidas, eles sabem da necessidade e da importância da gente passar essa norma, então por isso que tem quase 50% aí, que são provavelmente as pessoas que estão afetadas, então a norma nesse sentido vem para o bem. Eu entendo o pessoal que pôs letra B, algumas incertezas, mas você bem lembrou que isso é para o bem e para o mal, né? Também tem a questão dos passivos, tem a questão das divulgações, e também essa questão, essa incerteza que pode haver com relação à resposta do B ali, ela afeta a mensuração. Então, isso também é alguma coisa importante, que ainda que você faça o reconhecimento, a incerteza pode fazer com que o valor reconhecido seja um valor menor, justamente para considerar essas incertezas inerentes por conta de, principalmente, concessão de serviço público, né? Então, acho que está mais ou menos alinhado com o que a gente estava esperando mesmo. Isso é importante deixar claro, né, que hoje a gente, quando fala desse tema, vem em mente apenas energia elétrica, distribuição de energia elétrica, mas como a gente já falou anteriormente, são serviços cuja tarifa é regulada. Então, isso pode ser muito mais abrangente do que apenas um único setor aqui comentado, né? Então, a gente tem que pensar e olhar de uma forma mais abrangente, outros setores, como a gente falou, distribuição de gás, que me vem à cabeça, aqui no Primeira Reação, já foi trazido em algum fórum de debate se eventualmente se aplicaria a serviços, prestação de serviços médicos, hospitalares, por exemplo, eu não sei, não é uma área que eu atuo e conheço, mas é importante a gente estar atento, tem que olhar sempre quando vai se aplicar uma norma, olhar o escopo da norma e tentar identificar, e tem que buscar identificar se aquela sua atividade está ou não dentro daquele escopo daquela norma. Então, é bom que os demais setores, demais atividades, olhem com carinho para esse projeto. Não pense que só se aplica ao setor de energia elétrica, né? Perfeito. Tá. Bom, gostaria de mover para o próximo, por favor, para o próximo enquete. A questão da experiência na prática dos participantes da divulgação nas demonstrações, se as divulgações das demonstrações financeiras são aparentemente aqui 60%, né, um grande majoritário aqui, ambos, tanto um exercício de conformidade quanto um meio de comunicação com os investidores. Queria ouvir também, Tadeu, por favor, os seus comentários a respeito. Também não me surpreende, eu ficaria surpreso se o pessoal falasse, se o líder ali da pesquisa fosse principalmente exercício de conformidade, né? Especialmente pelo público que está participando, eu acho que quase todos têm a preocupação de tentar fazer uma demonstração financeira informativa, mas a realidade é que hoje também a maneira com que os requisitos de divulgação estão nas normas acaba não dando tanto tempo para a administração exercer o julgamento. Então também não é porque ela não quer revelar uma informação, é porque é mais fácil mesmo aplicar o checklist, tem menos risco de alguém questionar de que ele não esteja cumprindo com a legislação. Então tem uma série de aspectos que não significa necessariamente que a empresa não esteja preocupada em fazer uma boa revelação. Na verdade, todo mundo está buscando o mesmo objetivo. Se você perguntar para o investidor, ele vai dizer que ele quer uma demonstração financeira de qualidade. Se você perguntar para o preparador, ele também quer uma demonstração financeira de qualidade. O auditor, mais ainda, o regulador também. Então, na realidade, todos querem a mesma coisa. É como que você chega nisso que é o que precisa ser discutido. Por isso que a gente falou que a solução do problema não é simples. E a proposta que a gente está fazendo agora é justamente para trazer um pouquinho mais de informação e orientação para ajudar as empresas a tentar melhorar um pouquinho a qualidade das informações financeiras e torná-las mais úteis para os usuários.
De fato, esse é um tema também bastante relevante, porque ele é abrangente, a gente está falando de divulgação das demonstrações financeiras como um todo. A grande crítica que nós vimos aqui, que levou à criação da CPC 07, era o volume extensivo de informação, que no final do dia não dizia muita coisa. O que eu estou dizendo? Muitas vezes se via cópia de normas contábeis, né? Você tinha lá uma cópia das normas contábeis. Por exemplo, como que você reconhece uma receita, a receita na sua empresa? Você não conseguia entender, mas você tinha lá, reconheço pelo período de competência, antes quando os riscos e benefícios eram transferidos, agora se fala em controle, mas no fim você não fala como que é, qual o julgamento exercido, qual... Então, trocar vamos chamar assim, aquela fórmula já, ou modelos aí que foram desenvolvidos, que as firmas de auditoria principalmente desenvolvem com o objetivo de ajudar, mas o que falta às vezes é por parte das empresas também, ou pegar aquela informação como ponto de partida e trabalhar. O que eu vejo também, e tem a ver com um dos comentários que nós recebemos aqui do público, Tadeu, é com relação à participação nesse projeto de investidores e analistas, né? Eu arrisco a dizer aqui que o IASB, como parte de qualquer projeto, você pode confirmar isso, ele ouve, né, por meio dos seus outreaches e processos, ele ouve os diversos partes interessadas, academia, reguladores, auditores, e principalmente tem sido o foco ultimamente, pelo que eu tenho visto, e isso já está até comentado aí pelo próprio Hans anteriormente, é maior foco no usuário. O usuário, né, vou ouvir todo mundo, mas o usuário sempre vai ter maior relevância o comentário, porque no final do dia a demonstração financeira tem o propósito de atendê-lo, né, e não necessariamente quem prepara ou quem faz auditoria, porque aí tem eu vou me colocar aqui como auditor, que é a minha função também, é mais fácil e seguro, né, menos risco para mim, uma estrutura de checklist que me deixa numa zona de conforto, né. Então, acredito que eu acredito que a própria discussão já faz parte do processo do IASB, ouvir esses interessados, principalmente esses analistas e investidores, mas também entendo que, principalmente aquelas companhias abertas que têm uma estrutura de RI, deveria ter uma maior interação entre as áreas de RI e a contabilidade que prepara as demonstrações financeiras, porque o RI tem uma sensibilidade maior, ele tem contato com os investidores, ele tem eu diria, na minha visão, uma sensibilidade maior do que é demandado pelos investidores. Tanto é que nós vimos muitas vezes maior foco nas outras divulgações feitas pela empresa do que às vezes na própria demonstração financeira. A demonstração financeira é visto como uma peça burocrática para cumprir uma legislação, a norma, mas o que interessa ao leitor, ao usuário, está nas outras divulgações, né? Relatório da administração, press releases em geral. Na verdade, um ponto importante, Rogério, só para destacar, para não parecer, quando a gente fala que os usuários primários, eles são investidores e credores, e você falou bem aí, não é que os outros não sejam importantes, eles são tão importantes quanto, inclusive na questão de custo-benefício para gerar informação, etc. Mas é importante destacar que esses investidores e credores, eles têm que depositar confiança e eles coletam informação a partir dessas demonstrações financeiras para uso geral. Enquanto que o preparador, que é a empresa, é lógico que ele tem acesso a muito mais informação. Então, tem uma assimetria muito grande. E essa assimetria ela só se resolve pela qualidade da informação que você põe na demonstração financeira. Por isso o foco nesses usuários, nos investidores e credores. E a gente precisa ter, e a gente tem bastante conversa com eles, porque vocês vão perceber pela própria estatística das cartas comentários que eles não são muito bons para escrever carta comentário, não. Então, se a gente quiser escutar deles, a gente realmente precisa sentar com eles, às vezes são até reuniões individuais, são chamados outreaches, né? Que é isso que também nos ajuda a alimentar o nosso processo de redeliberação quando a gente está escrevendo ou revisando uma norma. Ótimo. Bom, em benefício do tempo, Tadeu, acho que foi ótimo esse momento aqui, uma oportunidade grande para a gente poder entender para onde estão caminhando esses processos relevantes. Importante chamar a atenção aqui dos participantes, de que participem do processo de audiência pública. Hoje, por meio do CPC, nós temos
um grupo de trabalho que trabalha em cima desses processos de audiência pública e ajudam o CPC na emissão aí de uma carta, comentários sempre sobre os projetos do IASB. Então, nós temos esse compromisso, o CPC é representado por diversas entidades e se você às vezes não tiver a condição de responder diretamente, procure a sua entidade, a Abrasca, a FIPECAF, Ibracon, e as demais que participam do CPC, para que se você de alguma forma tiver interesse, é importante, participem agora, como o Tadeu falou, não esperem a norma ser emitida, para depois a gente ver e criticar a norma. Agora é o momento da construção. O IASB está tentando fazer o melhor. Eu acho que, para isso, ele está ouvindo todos os participantes do mercado. Então, se a gente deixar para enviar comentário depois que a norma está pronta, já é tarde, né? Mais difícil, porque vai ter que seguir, depois vem aquele processo do Post-Implementation Review, mas aí já foi perdida a oportunidade e o momento. Diante disso, eu agradeço aqui, passo a palavra aqui para o Haroldo. Haroldo. Muito bom, senhores. Eu acho que foi uma ótima apresentação, mais um painel com muito conteúdo. A gente sempre corre contra o tempo, mas eu acho que foi suficiente para o que a gente gostaria de passar. Queria agradecer muito, primeiro, ao Tadeu, que está de novo com a gente, e até pela ajuda toda em relação à programação e à realização do seminário. Obrigado, Rogério, também pela colaboração e participação, como sempre, e até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, gente. Tudo de bom.